Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre potência de 10. Bom, pessoal, para quem nunca ouviu falar de potência de 10, é este número que a gente está vendo aí agora, tá? Trata-se de um número 10 e na potência desse número 10 você pode ter um número positivo ou um número negativo. E multiplicando este número 10, você pode ter um outro número, ok? Então, a representação de um número em potência de 10 é desta forma que a gente está vendo, ok? Agora, para que serve nós representarmos um número em potência de 10? Ocorre que, às vezes, a gente precisa representar um número muito pequeno ou um número muito grande. Este número pequeno, muito grande, comparado com o nosso tamanho, né? Comparado com as dimensões do nosso tamanho. Então, às vezes, você pode ter lá o tamanho de um átomo, né? Que um átomo, comparado com o nosso tamanho, né? É um número muito pequeno. Ou você pode representar o tamanho de um Sol, né? Comparado com o nosso tamanho, o Sol é muito grande. Então, estes números, quando a gente for representar eles, escrever esses números, né? Qual é o diâmetro do Sol, por exemplo, é mais conveniente a gente escrever estes números na potência de 10, tá? Porque a gente sabe que os números, eles podem representar tamanhos, né? Como eu acabei de dar o exemplo, ou você pode ter também os números representando massa de objetos, né? Massa de corpos. Por exemplo, qual é a massa de um átomo? Ou qual é a massa de um elefante, né? Então, você tem comparativamente a massa de um átomo com a massa de um elefante muito diferentes. E quando a gente vai representar esses números de massa, né, o valor da massa, a gente precisa representar na forma de potência de 10, tá? Olha este exemplo que interessante. O diâmetro da Terra ele é de aproximadamente 12.742 quilômetros, tá? Se eu fosse representar este número, né, de 12.742 quilômetros em metros, eu teria que multiplicar este número ainda por 1.000. Então, apareceriam mais 3 zeros depois do número 2, tá certo? Então, este número ficaria com bastantes algarismos, né? Então, existe uma forma da gente representar este número na potência de 10. Essas mudanças de unidades, né, de quilômetros para metros, a gente vai ver nas aulas que vão vir mais para frente, ok? Então, por exemplo, este número que a gente acabou de ver, né, que é o diâmetro da Terra, ele é 12.742 quilômetros de diâmetro. Aí você passando para metros, ele ficaria 12.742.000 metros, tá? Então, como que a gente representaria esse número na potência de 10? A gente já vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Vamos comparar esse número com o tamanho do Sol, né? O tamanho da Terra com o tamanho do Sol. Olha a diferença que a gente tem. O Sol, ele tem como diâmetro 1.392.700 quilômetros de diâmetro. Olha a diferença do diâmetro do Sol com o diâmetro da Terra, tá certo? E ainda se a gente fosse passar esse número, né, para metros, a gente teria que acrescentar ainda mais 3 zeros depois do zero, né? Depois desse zero você colocaria mais 3 zeros. Então você teria um número muito grande. Quando eu falo que eu tenho um número muito grande, não quer dizer que eu aumentei o tamanho do Sol, ok? Eu estou dizendo que é um número grande, é que é um número que tem bastante algarismos, tá certo? Então, esse tamanho que estava em quilômetros, que era 1.392.700 quilômetros, quando eu passo isso para metros, ele fica como 1.392.700.000 metros. Olha quantos algarismos eu tenho neste número, né? Então,
é conveniente nós representarmos esses números que são grandes, né, na potência de 10, tá certo? Você pode ter exemplos o contrário, né? Não números muito grandes, mas números muito pequenos. Vamos pegar o exemplo do tamanho do átomo de hidrogênio, tá? Nós sabemos que os átomos, eles são muito pequenos, né? Comparado com o nosso tamanho, ele é um tamanho muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, o tamanho do átomo de hidrogênio é da ordem de picometros, né? O que significa picometros? Significa que você teria aproximadamente 37 picometros. Esse 37 picometros, a gente representa ele assim, ó, como sendo 0,00000, vários zeros, são 11 zeros e depois o 37, tá certo? Então, esse número ele é absurdamente pequeno, tá? Então, esse seria o tamanho do átomo de hidrogênio. Então, para representar este número, né, é melhor nós escrevermos esse número na potência de 10. E quando escreve esse número na potência de 10, ele se chama picometros, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco, ok? Então, até aqui, eu só quis dizer para vocês que a potência de 10 é uma representação de números que pode ser ou números muito grandes ou números muito pequenos. Você pode ter também a representação de números em potência de 10 de uma forma que a gente chama de notação científica, tá certo? Alguns números, elas vêm representadas com esse tipo de notação também, tá? Então, notação científica também é uma forma da gente representar os números em potência de 10. Nós vamos ver também com mais detalhes daqui a pouquinho. Bom, então vamos representar esses números que eu estava comentando até aqui na potência de 10, tá? Então aqui, ó, diâmetro da Terra, tá? Então, depois que eu converti de quilômetros para metros, ele ficou assim, 12.742.000 metros, que seria o diâmetro da Terra, né? Você pega o planeta Terra e seria esse tamanho aqui, né? 2 vezes o raio. Como que eu represento esse número na potência de 10? A gente pode colocar o número 10 na frente, ó. Então, vou escrever aqui. Ó. Eu posso aqui multiplicar por número 10, ok? Só que se eu fiz isso, se eu multipliquei por número 10, o que vai acontecer? Eu estou aumentando esse número aqui, concorda? Multipliquei por 10, eu estou aumentando o número 10 vezes. E a intenção não é essa, não é aumentar o número. É continuar representando o mesmo número, porém de uma outra forma. Então, para eu compensar esse 10 que eu multipliquei, eu retiro um zero. Tá certo? Então, ele ficou assim. Tá certo? Mais ainda, eu tenho muitos algarismos aqui. Então, ainda não é interessante esse número aqui. Tá? Então, esse número aqui, ele dá a mesma coisa que aqui de cima. É o mesmo valor. Porém, aqui, eu fiz uma tentativa de reduzir o número de algarismos. Então, o que eu posso fazer? Multiplicar por 10 de novo. Só que aí eu tenho que tirar mais um zero. Ok? Para eu compensar essa multiplicação. Então, eu continuo com o mesmo valor, porém, com uma tentativa de reduzir algarismos. Só que o que aconteceu aqui? Eu não fiquei 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100, né? E 100, né, ó, isso aqui, ó, é 100. Então, é a mesma coisa que eu pegar tudo isso aqui e multiplicar por 100. Então, fica assim, ó. 42, 0, vezes 100. Tá certo?
ainda assim eu tenho muitos algarismos. Inclusive esse 100 aqui, ó, eu posso já escrevê-lo uma forma de potência, porque eu sei que 100 veio da multiplicação de 10 vezes 10, e 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Ok? 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Ah, e se fosse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10? É a mesma coisa que 10 a 4. Tá certo? Porque eu tinha 10, multipliquei por 10, 10, 10. São 4 vezes o número 10. Então, ele fica 10 à quarta. Tá? Neste caso aqui era 10 ao quadrado, porque era só 10 vezes 10. Então, isso aqui é chamado, na matemática, de uma operação onde a gente conserva a base, que é o 10, ó. Conservei a base 10. E eu somo esses expoentes. Quando eu tenho o número 10 sem nada em cima dele aqui, ó, não tem nada aqui em cima dele, na potência, significa que eu tenho o número 1, tá? Eu não preciso representar esse 1 que está aqui na potência do 10. Então, eu sei que tem o número 1, então eu vou somar 1, 2, 3, 4. Então, aparece o 4, tá certo? Então, isso aqui é chamado de conservar a base e somar os expoentes. É o chamado potência de mesma base, tá certo? Então, vamos voltar aqui, por exemplo, que a gente estava fazendo. Aqui era todo esse número vezes 100, mas ainda assim é um número que não tá legal ainda, né? Porque ele seria assim, ó. E 20, né? 12, 720... Não, tá errado, faltou 4, né? 20 vezes 10, agora eu vou colocar 10 ao quadrado, ó, tá? Ele ainda tem coisas aqui, né? Tem números ainda aqui que eu posso dar uma diminuída. Então, já vou fazer agora de uma forma um pouquinho mais rápida. Eu vou multiplicar por 10. E aqui esse zero vai sumir, né? Pelos mesmos motivos que foi sumindo aqui para poder compensar. Então, aqui esse 10 vezes 10 aqui é a mesma base, né? Conserva a base que é o 10. E eu vou somar os expoentes, ó. Aqui, lembrando que aqui tem o número 1. Então, eu vou somar o 2 com 1. Tá certo? Então, vai ficar 10. Aqui vai ficar 10 elevado a 3. Tá certo? Então, esse número fica assim, ó. 12.742 vezes 10 elevado a 3. Tá certo? Então, vocês percebam que eu estou escrevendo esse número grande com potência de 10. Mas ainda ele tem coisas ainda que eu posso dar uma diminuída, ok? Lembrando que esse valor aqui é o mesmo valor aqui de cima ainda. Não mudei o valor de nada. Eu só estou mudando a representação desse número. Agora, o que vai acontecer? Eu vou querer multiplicar por 10 de novo. Não é mesmo? Aí, como é que eu vou fazer para compensar aqui esse número? Eu não posso eliminar o 2 aqui, como eu estava eliminando os zeros. Eu eliminava os zeros aqui porque é como se eu estivesse dividindo todo mundo por 10, né? Quando eu multiplico por 10, eu divido aqui por 10 para compensar, tá? Então, eu fui retirando os zeros aqui para compensar. Aqui eu não vou poder retirar o 2, então eu vou fazer um lance com a vírgula deste número. Então, este número aqui, ó, 12.742, ó, que está multiplicado aqui. Deixa eu apagar aqui ainda que eu não multipliquei. Ele é como se tivesse um 0,0 aqui, multiplicado por 10 a terceira. Eu não preciso colocar esse 0,0 ainda aqui, né? Então, por isso que aqui não tem. Mas é como se tivesse uma vírgula, tá? Então, a partir do momento que eu multiplico por 10 aqui, essa vírgula que estava aqui, ó, eu vou andar para cá, ó. Tá certo? Aí, isso tudo aqui não precisa mais ser representado, ó. Tá? Então, no fundo é como se tivesse uma vírgula aqui, eu peguei essa vírgula e andei para cá, tá? Quando eu multipliquei por 10. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, 3 com 1 fica 4, né? Então, esse 10 aqui
vai ficar 10 a quarta. Não. 10 a quarta, 3 mais 1, 4. Então, o número ficou 12.700, no caso, ficou 1.274,2 vezes 10 a quarta. Tá certo? Ainda assim, eu posso mudar esse número. Eu vou pegar essa vírgula, andar para cá. E é como se eu multiplicasse por 10 aqui. Aí eu não preciso mais ficar multiplicando por 10 aqui. Eu já posso pegar aqui na potência, ó, e já somar. Fica 5. Aí eu vou andar a vírgula de novo, ó, para cá. E aqui vai ficar como? 6. Agora eu vou andar a vírgula para cá. E aqui vai ficar 7. Olha só que número que eu tenho. 1,274 e o número 2 vezes 10 a 7 metros. Eu representei este número aqui em potência de 10. Perceberam? Este número que está representado aqui, né? Se eu for comparar com este número aqui, eu não fiz arredondamentos nenhum. É exatamente este número aqui. Tá certo? Eu só mudei a representação dela para potência de 10. Aí eu posso, né, fazer um arredondamento desse número, escrever ele de uma forma que é chamado de notação científica, tá? Como é que é? Eu vou escrever apenas com 2 algarismos aqui, ó. O número, um algarismo aqui, vírgula, outro algarismo. Só isso. Só que aí o que vai acontecer? Como eu vou escrever só com este primeiro algarismo e só o segundo algarismo, todo o restante eu vou desprezar. Eu vou arredondar. Então, este número que é 2, ele acaba se tornando 3, porque o próximo aqui é 7. Ok? Então, é um arredondamento. Ele vai ficar assim, ó. 1,3 vezes 10 a 7 metros. Tá certo? Então, daqui para cá é aproximadamente. Não é diferente. É aproximadamente. Tá? 1,3 vezes 10 a sétima metros. Então, a gente acabou de fazer a conversão de um número muito grande para potência de 10 desse número. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo que é o do Sol, né? Que eu estava explicando anteriormente. Bom, então aqui, diâmetro do Sol, tá? Então, aqui já é o número convertido para metros, que eu falei lá no começo da aula. Então, seria 1.392.700.000 metros. Tá? Um número muito grande, né? Lógico que é o tamanho do Sol. Vamos escrever esse número aqui em potência de 10, da mesma forma que a gente fez com o diâmetro da Terra. Aí a gente já pode fazer um pouquinho mais depressa, né? Ó, então aqui tem... Já vou fazer o lance das vírgulas, né? Então, ó, vou escrever de novo o número aqui. 3, tá? É como se tivesse uma vírgula aqui. Lembra que eu falei? Só que eu não preciso colocar. Então, tem uma vírgula aqui. Eu vou pegar essa vírgula e vou andar para cá, ó. Então, é esse número com a vírgula aqui. Aí, eu tenho que pôr 10 para compensar. Certo? Agora, eu posso andar com a vírgula aqui. Isso tudo aqui, 0 pode sumir. E aqui eu vou colocar 10 ao quadrado. E assim por diante. Então, cada vez que eu ando com a vírgula, né? Aqui no caso eu estou andando com a vírgula para a esquerda. Cada vez que eu ando com a vírgula para a esquerda, o que acontece com a potência aqui? Eu vou aumentando números, tá? Então, eu vou andar mais um, ó. Não vou andar ainda, eu só vou marcar pontinho.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou somar mais 7 aqui no expoente. Então, o número vai ficar assim, 1, depois eu arredondo, tá? 7. Esses zeros aqui não precisa pôr. Vezes 10 a 9. Então, este número é exatamente esse outro número na potência de 10. Beleza? Então, andei com a vírgula para a esquerda, né? Tô andando aqui para a esquerda, eu vou somar no expoente, tá? Agora aqui eu posso fazer um arredondamento com esse algarismo e esse algarismo aqui. Então, aqui que é 3 vai virar 4. Então, 1 é 4 porque aqui é 9, né? Então, de 3, como tem um 9 aqui, ele vira 4. 1,4 vezes 10 a nona metros. Então, esse aqui seria o diâmetro do Sol em potência de 10, aproximadamente. Beleza, pessoal? Então, conversão, né? Aliás, conversão não. Transformar um número em potência de 10, você vai ter que entender esse lance de andar com a vírgula e compensar na potência, tá? Porque, na verdade, quando a gente está andando com a vírgula para a esquerda, no caso aqui, ó, estava andando com a vírgula aqui, eu estou dividindo por 10. Cada vez que eu ando com a vírgula para a esquerda, eu divido por 10. E para compensar esse número 10 que eu estou dividindo, eu tenho que multiplicar por 10 também. Porque aí fica 10 dividido por 10 e você acaba mantendo a mesma relação. Né? Porque a ideia não é mudar o número, não é aumentar o número ou diminuir o número em termos de tamanho. A ideia é você reduzir o número de algarismos. Tá? Então, quando eu ando com a vírgula, eu dividi por 10. Aí, para compensar, eu multiplico por 10 de novo. Aí que aparece a potência de 10 ali. Tá certo? Para vocês fazerem de forma rápida isso, e não ter que pensar na divisão e na multiplicação, simplesmente faz assim. Andou para a esquerda, no expoente da potência de 10, você soma. Ok? Agora a gente vai ver que quando a gente anda com a vírgula para a direita, ali no expoente vai ser subtração, tá? Que é o nosso próximo exemplo agora. Bom, pessoal, então agora raio atômico do hidrogênio, tá? Como a gente sabe, o hidrogênio é um átomo e os átomos têm tamanhos muito pequenos, né? Se comparado com o nosso corpo, o átomo é muito pequenininho. Então, em metros, o tamanho do raio atômico do átomo é isso aqui, 0,0000000, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 zeros e o 37. Eu tinha falado antes 11 zeros lá no início da aula, né? Mas são 10, tá? Então, é um número com muitas casas decimais, né? Consequentemente, ele tem muitos algarismos aqui. Eu não posso simplesmente apagar esses zeros que estão aqui, ó, né? Eu não posso apagar eles e representar só o 37. Eu tenho que, se eu quiser sumir com esses zeros aqui, eu preciso escrever na potência de 10, tá? Mas só para vocês terem uma ideia que é um número muito pequenininho, se eu colocar em unidades de metros. Então, vamos escrever esse número na potência de 10 para ficar de uma forma mais correta de representar um número muito pequeno, tá certo? Como é que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez com o diâmetro da Terra e do Sol. Só que agora tem o detalhe, que agora a vírgula, ela vai andar para o outro lado, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37. Então, a ideia é fazer com que essa vírgula que está aqui chegue até aqui no 37, para eu poder sumir com todos esses números aqui. Mas eu não posso simplesmente andar com a vírgula sem compensar com a potência de 10, né? Eu preciso fazer essa jogada aí. Então, no exemplo da Terra e do Sol, eu multiplicava por 10.
E o que acontecia com essa vírgula aqui? Ela andava para esquerda. Mas a ideia não é que ande para a esquerda. Se eu andar para a esquerda aqui, ó, sumir com essa vírgula, eu piorei o número, ficou maior ainda agora, né? Maior assim, mais algarismos ainda. Então, a ideia não é essa. A ideia é que eu faça com que essa vírgula ande para a direita. E agora, como a vírgula vai andar para a direita, eu tenho que pegar e subtrair o número 1 aqui em cima, tá? Quando eu colocava só multiplicado por 10, no exemplo do diâmetro da Terra ou no diâmetro do Sol, eu estava colocando 10, mas na potência do 10 tinha um número 1 positivo, né? Tá? Lembra que eu falei? Quando eu não coloco nada, é um número 1 positivo. Então, lá era como se tivesse um positivo. Mas como aqui eu já andei com a vírgula, quando eu quero andar com a vírgula para a direita, eu multiplico por 10 elevado a menos 1. Coloco menos 1 aqui na frente, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não andei ainda, né? Então, aqui, a vírgula vai vir para cá. Tá certo? Multipliquei por 10 a menos 1, a vírgula já andou, tá? A vírgula estava aqui, né? Ela veio para cá, certo? Agora, eu posso pegar e pôr a vírgula para cá agora, ó. Andei mais uma casa para a direita. O que vai acontecer com essa potência? Era menos 1, vai ficar menos 2. Se eu quiser andar com a vírgula para cá agora, vai ficar menos 3. E aqui, ó, menos 4. E assim por diante. Menos 4. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, tá? Então, se eu for andando com a vírgula aqui, aqui, aqui vai ficar menos 12. Tá certo? Ó, o último que eu marquei foi aqui, menos 4. Menos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menos 12. Então, o número fica assim, ó. 37 vezes 10 a menos 12. Tá certo? Por que que eu faço... por que que quando eu ando para cá, eu multiplico por potências negativas aqui? Vai subtraindo. Porque é como se eu estivesse dividindo por 10, né? Quando eu divido por 10, eu vou ter que multiplicar por 10 para compensar essa divisão por 10. Né? 10 a menos 1, por exemplo, ó. 10 a menos 1, que foi o primeiro que eu coloquei, é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, 1 sobre 10 é divisão por 10. Então, para compensar a divisão por 10, eu multiplico por 10. E nessa multiplicação por 10, as vírgulas vão andando para a direita. Mas aí, de novo, para você não ter que ficar pensando em divisão ou multiplicação por 10, pensa assim. Andou com a vírgula para a direita, você vai subtraindo no expoente, ok? Andou com a vírgula para a esquerda, que é o exemplo da Terra e do Sol, aí você vai somar no expoente, tá bom? É mais fácil para vocês não esquecerem isso. Andou para a direita, subtrai. Andou para a esquerda, soma, beleza? Então, todo este númerozão aqui, ó, com bastante algarismos, pode ser representado simplesmente 37 vezes 10 a menos 12 metros, beleza? Em notação científica ficaria assim, 3,7 vezes 10 a menos, olha só. Foi importante lembrar na notação científica, né? Porque agora vocês vão fazer assim. Aqui já tá bom, já. 37 vezes 10 a menos 12 já tá bom, que a maioria dos lugares está representado assim o diâmetro atômico o raio atômico do hidrogênio. Mas você pode representar esse número em notação científica. Em notação científica, como é que era? Era um algarismo, vírgula, outro algarismo, né? Então, aqui teria que aparecer uma vírgula aqui no meio. Mas a vírgula está aqui no 7, né? A vírgula está depois do 7 aqui. Como eu vou pôr uma vírgula aqui no 3,7, ó, o que eu fiz? A vírgula andou para que lado? Para a esquerda. Se ele andou para a esquerda, eu vou fazer o que com o expoente? Eu vou
somar 1. Somar 1. Aí fica menos 12 mais 1, que vai dar menos 11. Ok? Então, 3,7 vezes 10 a menos 11 metros. Esse seria o raio atômico do hidrogênio em notação científica. Beleza? Bom, pessoal, então para a gente fixar esse conteúdo aí de representar um número em potência de 10, nós vamos fazer esse exemplo aqui, que é para escrever em notação científica estes números aqui, tá? Eu chutei números aí para a gente poder trabalhar com eles, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, 1, 3, 4, 5, 9, né? Esse número aqui, 13.459. Como que ele ficaria em notação científica? Agora a gente é capaz de fazer de forma mais rápida essas conversões, né? Então, vamos lá, ó. Este número aqui é como se tivesse uma vírgula aqui, ó. Vírgula 0. Que eu não precisei colocar ele, tá? Isso aqui é uma precisão de um número, né? Quão preciso é o número, mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Mais para frente a gente fala sobre precisão. Então, aqui no caso, a vírgula estaria aqui. Eu vou querer escrever notação científica. Notação científica é o quê? É um certo algarismo, né? Alguma coisa aqui, vírgula, o outro algarismo aqui. Vezes 10, alguma coisa aqui, né? Então, aqui, eu teria que trazer a vírgula até aqui. Ok? Então, se a vírgula estava aqui, eu andei 1, 2, 3, 4 casas para que lado? Esquerda. Quando eu ando para a esquerda, na potência eu somo. Então, o número é 1,3, tá? Isso aqui. Vezes 10. Quanto que eu andei? 1, 2, 3, 4. 4. Acabou. Então, este número, né? Vou tirar a vírgula aqui, ó. Vou tirar os pontos. Este número representado na notação científica é dessa forma aí. Beleza? Vamos pegar o próximo aqui, ó. Neste caso, eu vou querer trazer a vírgula até aqui, ó. Tá? Então, ele vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Só que 4 casas para que lado? Para a direita, tá? Então, ele ficaria 4,0 vezes 10. Como eu andei para a direita, eu vou subtrair no expoente. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Menos 4. Beleza? Vou apagar aqui. Então, este número aqui, em notação científica, é assim. Agora, vamos pegar o de baixo aqui, ó. O de baixo já está na potência de 10, né? Só que ele ainda não está na notação científica. Isso aqui é o número 3. Ficou pior ainda. Então, é o número 3. Eu vou pegar essa vírgula que está aqui e eu quero trazer ela para cá, para virar um 3,7, tá? Então, ele vai ficar 3,7. Só que aí eu andei para que lado a vírgula? Eu andei para o lado esquerdo. Quando eu ando para a esquerda, eu somo aqui no expoente. Então, vai ficar, era 10 a menos 15, eu vou somar 1. Vai ficar 10 a menos 14. Beleza? Menos 15 mais 1 é menos 14. Beleza, pessoal? Então, este número, representado na notação científica, fica dessa forma. Então, até aqui, nós aprendemos a escrever qualquer número em potência de 10 e podemos escrever esse número que está em potência de 10, a gente pode representar ele na notação científica também, ok? Pessoal, então, a gente não começou a falar sobre física ainda, né? É que para a gente poder falar de física, a gente precisa rever alguns conceitos importantes, que a gente vai precisar saber trabalhar com esses números que estão em potência de 10, tá bom? Por isso que essa aula de hoje
como se fosse uma revisão, né? Para quem já viu a respeito de potência de 10, seria como uma revisão. Quem não viu, está vendo pela primeira vez, então já vai ser útil também, tá? É importante a gente entender como esses números funcionam, né? Como os números funcionam, porque muitas vezes, quando a gente for fazer, escrever um projeto, a gente vai ler um artigo, ou resolver um exercício, né, do livro, os números, eles podem estar representados na potência de 10. Então, se a gente não entender o que significa isso, a gente não vai conseguir fazer nada, beleza? Então, por isso que é importante essa aula de hoje. Bom, como a gente aprendeu a representar os números, agora a gente precisa fazer algumas operações básicas com estes números, né? Quais são as operações básicas? É a soma, a subtração, multiplicação e divisão destes números, tá? Vamos começar com a multiplicação destes números com potência de 10, que é mais simples, tá? Então, na multiplicação, já vamos fazer direto o exemplo, tá? Um exemplo qualquer. Vamos pegar um número que está na potência de 10, assim, né? 3,0 vezes 10 à quinta, tá? E vou multiplicar por este número aqui, ó. 5,0 vezes 10 à quarta, tá? Eu pus um xizinho aqui só para diferenciar desses outros pontos aqui. Na verdade, é tudo multiplicação, tá? Com exceção desses aqui, que são vírgulas, tá? Então, é multiplicação aqui, multiplicação e multiplicação. Então, eu estou multiplicando este número por este número. Como que eu faço essa operação básica, né? Que é uma multiplicação, uma operação básica da matemática. Como que eu faço essa operação básica aqui dessa multiplicação? Eu faço assim. Vai pegar este 3 e multiplicar por esse 5, tá? Então, aliás, eu vou escrever de novo isso aqui tudo primeiro. Vou escrever da forma com que vai aparecer para vocês. Este número, aí pontinho, 5,0 vezes 10 à quarta. Preciso colocar esses zeros aqui? 5,0? Não precisa, tá? Esse zero aqui e esse zero que está aparecendo aqui só está querendo dizer que este número é preciso, né? Que ele tem 2 logaritmos de precisão. A gente vai ver mais para frente o que é isso, tá? Então, não se preocupe quanto a esse zero que está aparecendo aqui, tá? Por enquanto, não precisa se preocupar com isso. Não precisava colocar ele, tá? Para a aula de hoje. Mas eu já coloquei, então, a gente vai fazer essa multiplicação. Então, eu vou fazer 3 vezes 5 é 15. Agora, este 10 à quinta e esse 10 à quarta, eu continuo com eles. Por que eu posso fazer isso? Porque é multiplicação, né? Multiplicação tem aquela historinha que a ordem dos fatores não altera um produto. Então, eu estou multiplicando esse por esse, antes de multiplicar por 10 e antes de multiplicar por esse 10 à quarta também. Então, não altera nada, porque é multiplicação. Então, ficou 15 vezes 10 a 5 vezes 10 à quarta. Isso daqui, ó, eu vou usar aquela propriedade que eu tinha falado antes, que é potências de mesma base. Toda vez que você tiver multiplicação de dois números que ele tem a mesma base, você vai conservar a base. Quem é a base aqui? É o 10. E vai fazer o que com os expoentes? Você vai somar os expoentes. Então, vai ficar assim, ó, 15, né? Esse mesmo 15 eu mantenho. Eu vou conservar a base, que é o 10, e eu vou somar os expoentes. 5 mais 4. Então, aqui vai ficar 15 vezes 10 à nona. Certo? Então, este número multiplicado por este dá esse aqui. Agora, se eu quiser representar este número em notação científica, eu vou fazer essa vírgula que aparece aqui, né? Ó, eu vou andar com ele para vir aqui ficar 1,5, tá? Então, vai ficar 1,5 vezes 10. E o expoente que era 9, como eu andei para a esquerda, o que eu faço quando eu ando para a esquerda? Eu somo. Era 9, fica 10.
Beleza? Então, a multiplicação desses dois números dá esse aqui. Tranquilo, né? Já que a gente falou da multiplicação, agora vamos falar sobre a divisão, tá? Então, multiplicação não tem segredo. Multiplicou as potências, você soma os expoentes, ou se fosse negativo aqui, você poderia subtrair. Fazer o seguinte, vamos fazer um outro exemplo aqui da multiplicação, né? Para ficar bem claro esse assunto. Então, vamos pegar um outro exemplo qualquer. 2,0 vezes 10 à quinta, multiplicado por 1,5 vezes 10 a menos 2, ó. Tá? Multiplicação de um número que está potência de 10 com outro número que está potência de 10. Então, vou fazer isso aqui, né? Ó. 2,0 multiplicado por 1,5, né? Ou seja, 2 vezes 1,5, que vai dar 3. Certo? Aí, esse 10 à quinta eu copio. E esse 10 a menos 2, copio também. Aí, eu vou usar potências de mesma base para esse caso aqui. Então, fica o 3, que eu copio, vezes 10. Conserva a base, que é o 10, né? E eu vou fazer o que com os expoentes? Eu vou somar os expoentes. Então, vai ficar 5 mais menos 2, né? Estou somando com esse menos 2. Aí fica aquela propriedade, né? Mais com menos é igual a menos. Então, fica 3 vezes 10, 5, ó. Mais com menos, menos 2. Isso aqui, então, vai ficar 3 vezes 10, 5 menos 2, 3. Então, temos aí, então, a multiplicação deste número por esse número, dando 3 vezes 10 à terceira. Beleza? Multiplicação é isso daí. Bom, pessoal, na divisão é muito parecido com a multiplicação, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. 4 vezes 10 à quinta, dividido por 2,0 vezes 10 a quadrado. Como que eu faria essa divisão aqui, né? Esses números que estão em potência de 10? Eu posso fazer de duas formas, tá? Uma delas é assim. Você pode pegar esse 4 e dividir por 2, né? 4,0, aquela mesma história, né? 4,0, mesma coisa que só o 4, né? E esse aqui é a mesma coisa que só o 2, tá? Como que eu faria? Eu faço 4 dividido por 2, normalmente, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. As potências de 10 eu copio, 10 à quinta, e aqui 10 ao quadrado. Eu não preciso estender o traço até aqui, tá? Não precisa, porque não vai ter nada embaixo. Então, eu posso colocar o 10 só, o tracinho só até esse 10 aqui, fica dessa forma. Agora, quando tá assim, eu vou pegar este número que está aqui embaixo, o denominador, e eu vou jogar ele para cima aqui. Então, ó, fica assim, ó, 10 à quinta. Esse 10 a 2 que estava embaixo, eu posso jogar ele aqui para cima. Só que ele era positivo, ele fica negativo. Tá certo? Isso aqui é uma propriedade da matemática. Quando você joga um número que tem uma potência para cima, você tem que mudar o sinal dessa potência, ok? Era aquela mesma história que eu escrevi lá na aula, no início da aula, que era 10 a menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre 10. Ó. Mesma história. Aqui é como se tivesse um 1 positivo, né? Então, na hora que eu jogo ele para cima, para ele virar 10, aí eu tenho que pegar e fazer 10 a menos 1. Né? Então, fica 10 a menos 1 igual a 1 vezes 10 a menos 1. Esse 1 não precisa colocar. Certo? Então, se ele está embaixo positivo, eu jogo ele para cima negativo. Agora, ficou fácil, né? Ficou igual a multiplicação que a gente tinha visto antes.
conserva a base, que é o 10, e eu vou fazer o que com os expoentes? Somar. 5 mais menos 2. Então, vai dar 2 vezes 10, mais com menos, menos, 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. Então, 2 vezes 10 a terceira. Ok? Então, a divisão dá isso daqui. Dá para fazer de uma outra forma? A diferença é pequena, não é quase nenhuma, mas você vai fazer 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí 10 à quinta com 10 ao quadrado, como é uma divisão, você vai conservar a base, né? Qual que é a base? É o 10. Então fechou aqui, né? Isso aqui é o de um jeito. 2 vezes 10 a terceira. Aí aqui você poderia fazer do jeito que está aqui. 2 vezes 10. Conserva a base, que é o 10. Aí, como é uma divisão, você vai subtrair os expoentes. 5 menos 2. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 10 a terceira também. Mesma coisa. Tá? Você não precisou jogar aqui para cima e falar que é negativo e depois somar os dois. Você já faz direto, que como é uma divisão, você faz a subtração aqui. Ok? Então, divisão é dessa forma. Vamos fazer um outro aqui só para fixar melhor, tá? Então, pegar um exemplo qualquer aqui, né? 6 vezes 10 a terceira, dividido por 2 vezes 10 a menos 5, ó. Como ficaria? Você vai pegar 6 dividido por 2, tá? Vai dar 3. A base aqui é 10, ó. Conserva a base. E aqui os expoentes, ó. Como é uma divisão, deixa eu escrever aqui igual eu fiz antes, né? Fiz o 10 a terceira, 10 a menos 5, ó. Aqui, então, é o 3. E aqui, 10 a terceira com 10 a quinta, eu conservo a base. Aí, aqui nos expoentes, eu vou subtrair porque é uma divisão. Então, fica menos 5. Ó, esse menos aqui é porque é uma divisão. E esse menos aqui é porque o número aqui é menos mesmo. Então, aqui vai dar 3 vezes 10 a menos com menos mais. Então, 3 vezes 10 a oitava. Beleza? Se você quiser pegar e jogar, né? Daquela outra forma que eu falei, você pode pegar, jogar no 10 a quinta que está negativa, você joga ele positivo em cima. Tá? Aí você vai conservar a base e vai somar esses expoentes aqui, ó. 5 mais 3, 8. Dá a mesma coisa, né? É para dar a mesma coisa mesmo. Então, a divisão de um número de potência de 10 é dessa forma. Você primeiro divide o número e depois você vê o que faz com a potência de 10. Você pode ter vários números aqui multiplicando, dividindo. Você vai fazendo primeiro com os números e deixa a potência de 10 para depois. Beleza? Bom, pessoal, então faltou duas operações básicas aí, que é a soma e subtração. Já vou explicar os dois ao mesmo tempo, tá? Nessas operações, tem um detalhe que torna um pouco mais complicado essa questão da potência de 10. O detalhe é o seguinte, se você tiver este número aqui, ó, né, por exemplo, 3,2 vezes 10 a 2, e eu vou somar com o número, tô chutando números aqui, tá? 2,2 vezes 10 a terceira. Olha só, como que eu iria fazer essa soma aqui? Muitas vezes, né, quando a gente não sabe trabalhar com potência de 10, a gente faria o seguinte, pega esse 3,2, soma com esse 2,2 aqui, e pega a potência de 10 com potência de 10 e conserva a mesma base, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso aqui, ó. Então, isso daqui para frente está errado, tá? Só para falar como é que é o jeito errado. Então, vou somar 3,2 mais 2,2 vai dar 5,4, né? Ó.
isso mais isso, 5,4, vezes 10 aí pega a mesma base, 10 ao quadrado com 10 ao cubo, né? Vai ficar 10 à quinta. Muitas vezes acaba se cometendo esse erro aqui. Então, isso aqui está errado. A gente não pode somar números diretamente quando as potências de 10 são diferentes, tá? Quais são as potências de 10 aqui neste caso? Nós temos a potência de 10 aqui ao quadrado e aqui a potência de 10 ao cubo. Não podemos somar os números se a potência de 10 está incompatível. Elas têm que estar com a mesma grandeza, né? Ou esse aqui tem que virar um 3, 10 à terceira, para ficar igual a essa outra. Ou esse aqui tem que virar 10 ao quadrado, para ficar igual a esse aqui. Como que eu faço um número, esse número aqui, né, que é a potência de 10, ficar 10 à terceira, por exemplo? Como é que eu faço ele virar 10 à terceira? Eu tenho que andar com as vírgulas, né? Não é assim que a gente está fazendo? Então, vamos fazer isso. Vamos somar isso aqui, mas vamos mexer com essa potência de 10 aqui, que está 10 ao quadrado. Como é que eu faço para aumentar, somar números aqui na potência que eu expliquei? Eu tenho que andar com a vírgula para esquerda, ok? Andou para a esquerda, eu somo aqui no expoente. Então, se era 3,2, eu posso chamar ele de 0,32 10 à terceira. Era 10 ao quadrado, virou 10 à terceira. Aí sim, fica aqui 2,2 vezes 10 à terceira. Agora eu posso pegar este número e somar com este número aqui, tá? E o que eu faço com a potência de 10? Eu simplesmente copio 10 à terceira. Já que tem 10 à terceira aqui e 10 à terceira aqui, eu copio ele, tá? Porque é como se eu estivesse colocando, na matemática, a gente chama de colocar o 10 à terceira em evidência. Como ele é um fator comum aqui e outro e é mesmo aqui, né? Fator comum nos dois, eu simplesmente copio ele, né? Já deixo até copiadinho ele aqui, ó, 10 à terceira. Multiplicado. Aí o que vai vir aqui na frente é o resultado da soma de 3,2 mais 2,5, né? Então, 3,2, 0,32 mais 2,2. Falei nada a ver. 0,32 mais 2,2. Quanto que vai dar essa soma aqui, ó? Isso aqui vai dar 2,52. Aí sim. Agora sim. Isso aqui, né? Essa soma é igual a essa aqui. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer é igualar as potências primeiro, para depois fazer a soma dos números. E a potência de 10 a gente simplesmente copia, ok? Eu poderia fazer o contrário, mexer com essa potência aqui, transformando ele 10 ao quadrado, ao invés de mexer nessa? Poderia também. Vamos fazer aqui, ó. Então, aqui ficaria assim, ó. Esse aqui que é 10 ao cubo, ele tem que virar 10 a 2. Então, ele tem que diminuir o número aqui nas casas, né? Para eu diminuir um número, né, de 3 virar 2, eu tenho que andar com a vírgula para direita, tá? Então, 3,2 eu mantenho. E aqui, ó, que era 2,2, eu ponho a vírgula aqui, ó. Então, fica 22 agora. E esse aqui era 10 ao cubo, vai ficar 10 ao quadrado, tá? Andei para a direita, subtraio um número dali. Agora, eu posso pegar esse e somar com esse. Vai dar 22. Vou colocar aqui, ó, 10 ao quadrado eu mantenho. Certo? E aqui eu vou somar 3,2 mais 22. Fazer essa soma, eu vou pegar 3,2 mais 22 vai dar 25,2 vezes 10 ao quadrado. Beleza? Este número aqui
é o mesmo número anterior, só que o anterior estava 2,52, né? Porque a vírgula estava aqui, né? Aqui está 25,2, mas aqui é 10 ao quadrado. Se eu querer colocar a vírgula aqui, ó, eu andei para a esquerda, eu vou somar um aqui. Beleza? Então, é assim que a gente faz a soma de números com potência de 10. Se fosse subtração aqui, ó, a ideia é exatamente a mesma. Subtração, aqui, subtração e aqui, subtração, né? Nesse caso, daria um número negativo, porque 3,2 menos 22, né? O 3,2 é menor que o 22, né? E nesse caso, então, essa subtração, né? 3,2 menos 22 daria 18, menos 18,8 vezes 10 ao quadrado. Beleza? Então, se for subtração, a ideia é a mesma, eu tenho que igualar as potências e depois fazer a subtração dos números. A potência de 10, eu simplesmente mantenho ela para carregar até o final. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então, por hoje é só, né? Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês mandam lá no grupo, né? Ou no particular também, se vocês preferirem. E façam a folha de atividades, né? São exercícios baseados na aula de hoje, para vocês treinarem e também para ter presença nessa aula, beleza? Então, até a nossa próxima aula.